Olá pessoal, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vim aqui, não para trazer receita, mas eu vim aqui hoje contar o meu testemunho de como foi que eu parei de fumar. É isso mesmo, pessoal, eu era uma fumante daquelas, horrível, pessoal. Mas, infelizmente, eu fumava, eu tinha esse vício. E não foi fácil para mim parar de fumar. Foi assim uma luta assim grande, sabe? Porque eu costumo dizer assim, tem gente que fala, eu não vou fumar mais e ela não fuma mais. É simples assim, só que comigo não foi assim, né? Comigo foi bem diferente. Eu queria parar com o vício, mas eu não conseguia. E voltando na minha infância, pessoal, eu tô com a Bíblia aqui na mão porque eu vou falar da Bíblia. Eu lembro muito bem quando eu era pequena na minha casa que meu pai, ele tinha o costume de ler muito a Bíblia. E ele lia muito, ele contava muitas histórias da Bíblia pra gente na mesa, às vezes a gente estava almoçando, né? Ou mesmo sentado na mesa. E ele começava a falar da Bíblia, falava sobre as histórias de Abraão, de José, e aquilo eu ficava maravilhada. Eu achava muito bonito. Eu lembro que ele tinha uma Bíblia enorme, sabe aquela Bíblia bem grandona, antiga? E ele contava essas histórias. E eu cresci, né, vendo meu pai contando essas histórias da Bíblia. E assim eu sempre tive uma Bíblia comigo, mesmo não andando nos caminhos de Jesus, eu sempre tive uma Bíblia. E sempre gostava de ler os Salmos, gostava muito de ler, até hoje eu gosto, né? Mas qualquer coisa assim eu me recorria aos Salmos, lia muito. E eu peguei o hábito de fumar bem nova, sabe? Comecei a fumar e um dia eu quis parar de fumar, porque eu não queria mais fumar, sabe? Um dia eu estava no quintal de casa, foi aí que começou a me dar vontade de parar de fumar, pessoal. Eu estava no quintal de casa, estendendo roupa, e faltou o ar em mim. Eu não tinha ar, eu queria respirar e o ar não saía. E eu lembro que eu falei, não, eu vou parar de fumar, senão ele vai me matar esse cigarro. E foi aí que começou minha luta, né? Porque eu queria parar e eu não conseguia. Eu não conseguia parar de fumar. Eu tentava parar. Eu sei que tem muita gente que fala, não, se eu não quero mais fumar, eu já vi muita gente fazer isso, e não fumar mais, né? O meu esposo mesmo foi assim, ele fumava, e um dia ele falou, não quero mais o cigarro, pronto, não colocou mais na boca. E eu não era assim, eu queria parar, mas eu não tinha aquela força, sabe? Eu falava, eu não vou fumar, ficava umas 2, 3 horas sem pôr o cigarro na boca, depois eu não conseguia mais. E aí ficou, né, eu tentando parar de fumar e nada. E nessa rua que eu morava tinha uma amiga minha, que ela também era fumante. E ela foi num local lá em São Paulo, né, na época eu morava lá, e ela fez acupuntura. Na época estava o maior auge de acupuntura e tal, e ela fez e ela parou de fumar. E ela, conversando comigo, né, ela falou assim, olha Tereza, eu parei de fumar fazendo isso, então vai lá, eu te levo lá, você vai parar de fumar. Aí meu esposo me levou, né, no dia. Cheguei lá, era um senhorzinho de idade, ele conversou comigo, ele falou, olha, 90%, 99% para de fumar quando vem aqui fazer. Eu falei, olha moço, eu quero sair daqui sem cigarro. Ele falou, a senhora vai parar de fumar. Eu falei, graças a Deus, estava muito feliz, pessoal, porque eu achava que eu ia parar de fumar, né? Eu falei, nossa, eu vou parar, né? E aí vocês acham o quê? Que eu parei de fumar? Não, pessoal. Hoje eu dou risada, sabe? Na época eu chorei. Mas eu não parei de fumar. Aí eu comecei a fumar ainda mais, sabe? E eu falei, quer saber de um? Eu não vou mais tentar parar de fumar. Porque eu não estou conseguindo, então, sabe? A minha mentalidade era assim, não vou conseguir, pronto. Aí passou mais, acho que um ano, 2 anos. Um dia eu estava em casa
Esse dia eu estava sozinha em casa. Meu esposo tinha saído, meu filho estava na escola e eu estava sozinha. Eu liguei a televisão e liguei bem num programa que estava passando sobre testemunhos. E tinha um homem, ele falando, né, do cigarro. E aquilo me interessou, porque eu queria parar de fumar. E eu vi ele falando, né, do cigarro, eu falei, nossa, então me interessa. E fiquei prestando atenção no testemunho dele. Ele falou, eu lembro muito bem que ele falou, olha, eu estou contando esse testemunho, eu não ia nem contar, mas eu creio que tem alguém que vai me ouvir, né? E que essa pessoa está precisando ouvir, que Deus vai abrir os olhos dela, né? E ela vai parar de fumar, assim também como eu parei, ela vai parar. E aquilo, pessoal, eu fiquei maravilhada, porque tudo que ele falava no testemunho era eu. Eu não tinha força para parar de fumar, e ele também dizia no testemunho que ele não tinha força. Até no dia que ele entrou diante de Deus e conversou com Deus. E quando ele falou aquilo, eu falei, nossa, mas eu nunca conversei com Deus, né? Como é que é conversar com Deus? Será que Deus escuta a gente? Aí ele falou que ele entrou diante de Deus, que ele conversou com Deus, que ele expôs todas as fraquezas dele para Deus e Deus abençoou ele. Eu falei, bom, se com ele aconteceu isso, né? Ele entrou diante de Deus, conversou com Deus e Deus abençoou ele, ele vai me abençoar também. Eu não sei conversar não, porque pessoal, até aí eu nunca tinha conversado com Deus, eu não sabia, né? Eu ouvia falar, né, que Deus curava, que Deus libertava, mas eu não sabia que comigo podia acontecer isso, tá entendendo? Eu não sei se você me entende, mas às vezes a gente acha que com os outros pode acontecer, com a gente não, né? Então eu falava assim, nossa, eu tenho esse vício, né? Acho que Deus não quer nem olhar para mim. Então eu digo assim, pessoal, você que está aí do outro lado, né? Assim como aquele homem disse para mim, que ele disse para mim aquilo ali, eu tenho certeza, né? Que alguém ia ver ele falando do testemunho e ia ser liberto, assim eu digo também com você. Não importa se é um vício de cigarro, se é outro vício, se é um problema que você está passando, tá? Se é uma fraqueza que você tem dentro de você, que você precisa ser curada dessa fraqueza, não interessa. Se você entrar na presença de Deus, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, porque Ele me libertou. E eu vou contar para você como foi que Ele me libertou. Porque nesse mesmo dia, pessoal, que esse homem falou, aquele testemunho, eu entrei dentro do meu quarto. Eu lembro que não tinha ninguém em casa, mas mesmo assim eu tranquei a porta do quarto. Assim como diz na palavra de Deus, entra no teu quarto, né? E tranca a porta do teu quarto e em silêncio fala com o Pai que Ele vai te ouvir. E assim eu fiz. Eu não sabia conversar com Deus, mas como eu estou falando com você aqui, foi assim que eu falei com Deus. Aquela hora eu aprendi como falar com Deus, tá? E ali eu expus tudo que tinha dentro de mim. Eu coloquei toda a minha fraqueza ali. Falei com Ele, né? E eu falei mais com Ele, falei, meu Deus, né? Eu não te conheço, né? Mas se eu realmente, Pai, eu levantar daqui e eu não tiver mais vontade de fumar, eu, a partir de hoje, eu vou andar nos teus caminhos. Eu lembro que eu disse isso para Deus. Eu vou andar nos teus caminhos, vou procurar fazer a tua vontade. Porque sou humana, né? E não é porque eu ando nos caminhos de Deus que eu não erro. Não, pessoal, eu tenho meus erros, né? Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele não julga ninguém. Naquela hora ali que eu estava falando com Ele, Ele não me julgou, né? Ele não falou, não, você está errada, você é isso ou aquilo, não. Deus não me julgou. E Ele também não julga você, Ele não julga ninguém. Deus não é carrasco, Deus é um Deus de amor, Deus não castiga ninguém, pessoal. Ele não castiga, né? Ele é amor, né?
Ele podia falar para mim naquela hora, não, eu não vou fazer nada por você, né? Porque você cometeu o erro, né? Ele não me julgou. Então, naquela hora eu falei tudo, pessoal, tudo que tinha dentro de mim, preso dentro de mim, coisas até que não tinha nem nada a ver de vício, eu expus para Deus. E eu lembro que eu levantei dali muito leve, sabe? Foi assim uma coisa tremenda, maravilhosa. Eu levantei outra pessoa eu levantei. E ali eu sequei minhas lágrimas, porque eu chorei muito ali na presença de Deus. E fui fazer minhas coisas, pessoal. Eu esqueci, porque para ser sincera com você, eu fiz aquela oração, conversei com Deus, mas eu não achava que ia acontecer nada, sabe? Eu falei, acho que não custa, né, eu conversar. E conversei ali, mas não tive aquela fé, né? Vamos falar assim, porque fé é a certeza. Eu não tive tanta certeza assim não, pessoal. Eu levantei e fui fazer minhas coisas. Ali passou o dia e quando foi à noite, eu lembro que meu esposo chegou do trabalho, ele trouxe cigarro para mim, ele falou, olha, o cigarro tá aí. E eu lembro que eu falei para ele, não, eu não quero fumar não. Ele falou, como não quer fumar? Tu fuma que nem uma caipora. Eu lembro que ele disse isso. E você não quer fumar? Eu falei, não estou com vontade de fumar. Depois daquela hora que eu falei com Deus, eu não fumei mais. Foi assim uma coisa assim imediata, sabe? Aí eu falo com você, eu não tive nojo do cigarro, não ficava com ânsia de vômito quando via o cigarro, não teve nada disso, pessoal. A única coisa é que eu não tinha mais força a inverter o negócio, né? Antes eu não tinha força para parar de fumar e agora eu não tinha força mais para fumar. Eu lembro que eu acendia o cigarro, mas quando eu levava o cigarro na boca, eu não tinha mais força. Não tinha mais aquela vontade de fumar, assim, como eu fumava. Isso ficou rolando uns 3 a 4 dias, assim, desse jeito. Até mesmo quando eu não falei para o meu esposo, não traga mais cigarro, porque eu não vou fumar mais. E isso já faz uns 26 anos, de 25 a 26 anos que eu, para a honra e glória do Senhor, pessoal, nunca mais eu coloquei um cigarro na minha boca. Nunca mais eu coloquei um cigarro na minha boca. Então ali eu vi, pessoal, o poder de Deus, a grandeza do nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que responde orações. O nosso Deus, ele responde, pessoal. Sabe? E a partir daquele dia, eu falei com ele que eu ia andar nos caminhos dele. Eu passei a andar nos caminhos dele, eu passei a ler a Bíblia. Passei a meditar na palavra de Deus, sabe? E ele foi me mostrando os caminhos, por onde eu tinha que ir, por onde eu não tinha, entendeu, pessoal? Então eu digo a você que está aí, ouvindo, né, esse testemunho meu, você que está assim desorientada da cabeça, que você está se sentindo sozinha, né, que você tem um vício com você e você não está conseguindo deixar esse vício. Minha irmã, não importa qual é o vício que você tem, Jesus, ele não vai te julgar. Você não sabe falar com Deus, eu também não sabia. Mas eu fui sincera diante dele. E eu falo com você a mesma coisa. Seja sincera diante de Deus. E ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. E ele não vai te julgar, ele não vai te condenar. Porque Deus, ele não condena ninguém. Entendeu? Então, entra diante do Senhor. Onde você está? Você está na rua? Você quer falar com Deus? Pessoal, a maior prova de amor à humanidade foi o Senhor Jesus na cruz. Deus, ele deu o Filho dele por nós, né? Jesus, ele não tinha pecado. Eu tenho pecado, você tem. Jesus não tinha, Jesus era puro. Era puro. Ele é puro. Ele não tinha pecado nenhum. Mas ele teve que passar pela cruz.
para levar tudo que a gente tinha, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Jesus levou naquela cruz do Calvário. Todos os vícios, Jesus levou naquela cruz do Calvário. Então, se você está sofrendo, você se levanta agora contra esse mal que está te abatendo, que está te afligindo, que não deixa você dormir, que não deixa você comer. Essa doença que está aí na tua vida, que está te abatendo. Essa solidão que está aí na tua vida. Você que já pensou até em tirar cabo da sua própria vida, não faça isso, minha irmã, meu irmão. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Assim como aquele dia, 25 anos atrás, eu coloquei a minha vida na mão do Senhor. Faça isso também. Coloca a tua vida na mão do Senhor. Coloca os teus caminhos, a tua casa, a tua família. Porque Deus, Ele não julga ninguém. Ele não aponta o dedo para ninguém. Deus é maravilhoso, pessoal. Aonde você estiver, quando o Senhor Jesus disse está consumado naquela cruz, o véu foi rasgado. E por que o véu foi rasgado? Para que você chegue até a Jesus e fale tudo o que está acontecendo na nossa vida para Ele. Porque Ele vai ouvir a gente. Você está onde? Você está na praia? Passa um zap para Jesus agora, na praia. Aonde você está aí? E Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir porque Ele está dentro de mim, está dentro de você. Então, aonde você falar com Ele, Ele vai ouvir você. Você está onde? Na sua casa? Entra no seu quarto, dobra o seu joelho. Jesus vai te ouvir. Você está na rua? Tem muita gente na rua, tem multidões na rua. Tereza, tem multidões na rua, eu não posso falar com Deus. Pode sim, no teu pensamento. Deus vai te ouvir. Deus é tremendo, pessoal. Deus é maravilhoso. Entendeu? Deus é maravilhoso. Eu podia ter entrado ali no meu quarto aquele dia, feito a oração e nada teria acontecido, entendeu? Mas Deus mostrou para mim que Ele existe, que Ele foi no passado, Ele é hoje e é para sempre, pessoal. Deus não muda. Nós mudamos de humor, nós mudamos de atitudes. O nosso Deus não. O nosso Deus, Ele continua o mesmo. Então, se você está aí passando por tribulação, passando por deserto, passando por... Não importa qual o problema que você está passando. Deus, Ele é contigo, pessoal. Gente, Deus é contigo. Deus não... É só você falar, clamar no nome de Jesus. Meu Deus, eu levei tanto tempo para me entender isso. Que eu podia chegar até Jesus e conversar com Ele e Ele me ouvir. Aonde você estiver, Deus vai te ouvir. Tereza, eu nunca conversei com Deus, Tereza. Eu nunca fui numa igreja. Como é que Deus vai me ouvir? Meu amigo, minha amiga, aonde você estiver, Deus vai te ouvir. Lembra de Jonas lá na barriga da baleia, lá no fundo do mar, nas profundezas? Ele fez só uma oração e Deus ouviu ele. E Deus deu ordem à baleia para tirar ele de lá. Assim Deus vai fazer com você. Aonde você estiver, no perigo que você tiver, Deus vai dar ordem aos anjos dele para ir lá te socorrer, para te salvar, para te livrar, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Entendeu? Então, essa palavra, pessoal, que eu me estendi, né? Então, esse foi o meu testemunho. Para a honra e glória do Senhor, eu vim aqui contar o meu testemunho, né?
o que Deus fez na minha vida. Um simples vício de cigarro, Deus mudou a minha vida, né? Às vezes as pessoas falam assim, quando não vai pelo bem, né, vai pela dor, né? Então eu fui pela dor, eu queria parar de fumar, eu tinha um vício e através desse vício, pessoal, eu cheguei até Jesus. Olha que maravilha. E hoje eu estou liberta, graças a Deus. Eu posso ver milhões de pessoas fumando aqui na minha volta, pessoal. Para mim não é nada, entendeu? Então esse foi o vídeo que eu trouxe aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, quem ficou até o final. Muito obrigada, tá, por ter ouvido o meu testemunho, tá, pessoal? E que esse testemunho venha ajudar vocês, tá bom? Olha, fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês, a casa, a família, a vida de vocês. Que Deus coloca os anjos dele em cima do lar de cada um de vocês e abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Até o próximo vídeo, pessoal.